Olha, gente, neste mês internacional da mulher, a gente vem falando de mulher, nós passamos uma semana inteira falando delas, das protagonistas. Aqui no programa mesmo nós entrevistamos as mulheres do campo, falamos do MST 40 anos, entrevistamos as camponesas, elas estão lutando pela reforma agrária, uma reforma agrária prometida há mais de 10 anos e ainda não saiu do papel. Nós já estamos no terceiro governo, presidente Lula, vamos botar isso para funcionar. O INCRA tem que ser um órgão de reforma agrária e não um cabide de emprego. Mas eu estou falando de mulher. E a nossa entrevistada de hoje, ela tem uma importância muito grande, principalmente nas famílias com vulnerabilidade social, nas famílias, nas crianças que precisam de um lar. Ela tem uma história de vida que passa por diversas categorias, até ser a nossa juíza da infância e da juventude aqui de Maceió. É de Maceió? Maceió. A minha entrevistada é a juíza Fátima Pirauá. É uma homenagem que a gente está fazendo às mulheres protagonistas no estado de Alagoas. Eu acho que, primeiro, a senhora tem ideia de quantas crianças hoje têm família? Olha, Tem família que eu digo assim, a família acolhedora, a família que identifica essa criança como filho e não como um adotado. Exatamente, A família, porque quando você usa a palavra, é meu filho adotivo, não é seu filho. Na minha avaliação, ou eu estou errado? Primeiro, muito obrigado por você estar aqui. Eu é que estou honradíssima sempre de estar aqui, feliz, não é? Porque falar desse tema é sempre muito, muito gratificante. Embora ele chegue na nossa unidade, né, na nossa vara da infância por sofrimento, como você acabou de falar, se as crianças chegam na vara da infância é porque elas precisam de proteção. Elas estão em situação de vulnerabilidade social, porque é a competência da vara da infância atender crianças em situação de risco, em situação de violação de direitos, de vulnerabilidade social. Mas quando a gente encontra uma família, ou a própria família, ou alguém da própria família biológica que possa ter de volta, né, seu filho, sua filha, mas se não é possível, a família, como você acabou de dizer, que adota, mas que é família, porque a família ela é constituída pelo amor, né? Não é pelo sangue, porque se fosse assim, nenhum pai, nenhuma mãe biológica ia maltratar um filho. Então, não é o sangue que vai dizer, né, que vai dar o afeto e que vai dizer que realmente aquele pai, aquela mãe ama e cuida daquela criança. Não querendo te interromper, quase interrompendo. Sim, tranquilo, estamos aqui conversando. Eu vi um depoimento, um programa, eu acho que tem uns 2 anos, na Rede Globo, sobre adoção. E um pai de 6 filhos disse assim, olha, eu vou botar aqui as coisas em pratos limpos. Do ponto de vista social, eu sou pai de 3 biológicos e sou pai de 3 pessoas que estão morando na nossa família. Então, ele falou, sou pai de 6 filhos. Agora, os 6 são adotados, porque dono mesmo é sua mãe que gera. Foi engraçado. Essa tese é essa mesmo? Eu gostei dessa tese, sabe? Eu achei interessante. Porque ele diz que o pai, ele é um pai adotivo, biológico ou não. Mas né, pela legislação, claro, a família biológica é a família que gerou, né? Porque tem também, né, a cooperação e a colaboração dele, né, claro, né, o gene dele para que essa criança fosse gerada. Mas a mãe, a gente sabe disso, é que cuida mesmo, né? Que hoje as coisas mudaram um pouco, né, Arnaldo? Graças a Deus. Graças a Deus, nós temos homens fantásticos que acordam às 4 da manhã. Que ajuda, né? Que é pai, porque é uma função dos dois, paternidade e maternidade. É verdade. Não está dito no ECA, nem em nenhuma legislação, que só a mãe tem que cuidar. Não. Está dito a família que os genitores, pode ser também 2 homens, pode ser também 2 mulheres, né? Aqui a correção. A família hoje é de um casal. E até de uma pessoa também. Uma mãe solo, um pai solo também. Né? A família, verdade. A gente precisa ter foi boa essa correção, essa concepção de que a criança precisa do cuidado. Ela tem direito à proteção integral, ao cuidado, para que ela se desenvolva. Ela é um ser em desenvolvimento. E a gente sabe hoje, com, né, o marco da primeira infância, a gente sabe mais ainda que até os 6 anos é um momento assim decisivo na vida de uma criança. O que for feito e o que não for feito vai influir para o resto da vida. Porque o amor, né, ali... Tudo, o cuidado, o amor, a inserção
né, na saúde, na educação, todos os ensinamentos, o cérebro dela se forma, é uma coisa impressionante, e é cientificamente comprovado. Ele já se forma, numa média de quase 80%, ele já está formado até 6 anos. Então, é um prejuízo imenso se essa criança não é atendida. A gente estava falando em suas necessidades. A gente estava falando dessa condição do pai, biológico do pai, mas a certidão do nascimento, isso não fica claro. O que está lá é pai, fulano de tal, pai Arnaldo Ferreira, mãe Esther Carvalho, que é minha companheira, que eu mando um abraço aqui especial. Que bom, eu também mando. Nós temos filhos, nós temos um filho, mas eu sou pai de 6. Eu me sinto pai de 6. Lógico. Eu sou pai de 6 filhos. Exatamente. E 5 são formados, um ainda não é porque só tem 3 anos. 3 anos de idade. Nem que fosse gênio, ainda não conseguiria. Não conseguiria. Mesmo que a gente descubra sem querer que ele está lendo, mas ainda está em formação. Nós já temos essa realidade de que a adoção é uma palavra pequena, mas assumir a responsabilidade de uma criança é a palavra maior? O significado dessa palavra é imenso e é determinante na vida dessas crianças. Você não tem ideia, só quem vai e assiste uma audiência. Quando a gente faz as audiências concentradas, eu acho que não sei se já falamos sobre isso aqui. Ainda não. Nas unidades, nas entidades de acolhimento, nós temos a obrigação de fazer de 6 em 6 meses. Nós reavaliamos todos os processos de crianças ou adolescentes acolhidos nas entidades de acolhimento, né? No meu caso aqui da capital, de 3 em 3 meses. Quantas entidades nós temos aqui? 7 entidades. E ainda temos criança recém-nascida nessas entidades? Sim, ainda, mas veja só, é porque a criança ela só pode ser colocada no Sistema Nacional de Adoção como apta a ser adotada depois que a gente esgota a busca pela família extensa, por um familiar daquela criança que possa e que tenha todas as condições de cuidar dela, certo? Sim. Senão ela vai para adoção. Isso tem um trâmite, né, e a gente precisa cumprir, porque para dar oportunidade, muitas vezes ela foi negligenciada, mas a família... Primeiro, a prioridade é a família dela. A família biológica. Quer dizer, a mãe não pode, por N motivos. Se ela não puder, mas pode ter uma avó, um avô, um tio, uma tia, um irmão, uma pessoa da família que tenha vínculo com essa criança que é muito e melhor, que possa cuidar, claro, né? Garantir, porque ela já foi, né, já sofreu uma violação de direito, uma negligência e não vai permanecer sofrendo essa negligência. Então, quando a gente termina esse estudo é que a gente, se não houver possibilidade de reinserção familiar, que é o retorno para a família, casos de... aí vai para adoção. Há casos da família, a mãe, por N motivos, não quer continuar sendo mãe daquela pessoa que ela gerou, entrega, né? Legal. Há casos de família que rejeita? Bom, quando ela comete uma negligência, um maltrato, um abuso, é uma rejeição, né? E quando não pode, que a gente nem usa esse termo, até porque o ECA é muito claro com relação a isso, a mãe que deseja entregar seu filho para adoção, e isso é muito bom a gente dizer aqui, que eu sei que o seu programa é muito, muito ouvido e muito visto. A mãe que deseja entregar seu filho para adoção, ela procura a vara da infância e faz essa entrega. É uma entrega legal, é uma entrega prevista pela lei. É uma entrega sem nenhum julgamento ou constrangimento para essa mãe. Olha, isso é muito importante. Você que conhece alguém na comunidade, que está lá com dificuldade, eu acho que é importante que a pessoa saiba disso. É muito importante. Nada de negócios, nada de coisas para... Quem falava da adoção brasileira, né? Pois é. Nada disso. É um risco. Isso é um crime, né? É um crime. Até, e também você não vai estar garantindo a seu filho ou a sua filha uma família que está apta, preparada, né? Esperando aquela criança. Família que se habilitou, que foi preparada, que sabe o que é uma adoção, que passou por uma equipe multidisciplinar. Quer dizer, para adotar, existe um caminho legal. Eu não posso adotar da noite para o dia. Não, você tem que procurar a vara da infância para se habilitar. Né? Aí você se habilita e passa por cursos? Curso preparatório, você passa por uma equipe multidisciplinar que faz uma visita e que faz tanto a psicóloga como a assistente social, que faz um estudo de caso, né, para ver se realmente você está apto ou está preparado, você sabe o que é. As condições de moradia. O exercício, as condições de moradia, o exercício da maternidade e o exercício da maternidade são funções muito difíceis, né? Muito
peculiares. Você cuidar de um ser humano, você vai ajudar na formação daquele ser humano. E pode ser determinante a maneira como você cuida daquele ser humano. Né? Em desenvolvimento, não é um adulto, é um ser humano, um ser humaninho pequenininho, ainda em desenvolvimento, como um cristal que precisa ser muito bem cuidado. Então, é muito importante procurar a vara da infância. Nossa unidade fica na Rua Hélio Pradines, na Ponta Verde, todo mundo conhece o Fórum da Infância. E a gente lá está pronta para acolher e para receber. Essa pessoa não vai ser olhada de jeito nenhum. Vai ser olhada com o amor que ela merece. De jeito nenhum. Tanto os casais que querem adotar, como aquela mãe que deseja entregar seu filho para adoção. É uma previsão legal. E isso foi feito, isso entrou no Estatuto. Já está acontecendo isso? Ah, sim, com certeza. Fazemos inúmeras audiências dessas. Teve o caso, teve o caso de uma atriz... Sim, que fez e foi muito na época foi muito porque ela foi vítima de um abuso, né? Mas aí que está. Tem situações, olha, Arnaldo, a gente tem que fazer audiência. Essa pessoa tem que fazer essa entrega perante a juiz, no caso eu, a juíza, aqui em Maceió, claro, e o promotor. Em audiência. Isso vale também para o interior? Sim, é lei, para todos. Nos 102 municípios? Em qualquer lugar do Brasil. Vale para todo o país. Todo mundo, é lei, está no ECA. E essa entrega legal, ela foi colocada como um direito da mulher de fazer essa entrega, inclusive com sigilo, se ela quiser. Se ela quiser, ela não precisa dizer quem é o pai, ela não precisa dar detalhes do nascimento. Se foi, né, como você acabou de falar daquela atriz, foi por causa de um abuso, de uma violência. E ela ficou muito traumatizada. E a gente já teve situações assim. Aqui em Maceió. Sim. Da mãe chegar e dizer, eu não consigo, eu não quero nem que a minha família saiba e nem que ela fique com ninguém da família, porque eu não tenho condição de conviver com essa criança. Eu sei que ela não tem culpa, mas olhar para ela já me lembra tudo que eu sofri, tudo que eu passei. Então, assim, também você não pode impedir. Privar a criança de ser feliz, né? Pois é. E assim, a gente precisa aqui fazer um ponto, porque eu sou juíza da vara da infância, mas sou mulher, né? E sou também uma defensora dos direitos. A senhora está aqui por conta desse Dia Internacional, esse trabalho maravilhoso que a senhora faz. E eu preciso dizer que a gente não pode discriminar essa mulher, não, nem julgar, nem constranger. Tanto que o ECA é muito claro nisso. Ela tem que ser recebida na vara da infância e tratada com todo o respeito, inclusive por uma equipe multidisciplinar, para ver se logo após o parto, muitas vezes chega logo após o parto, a própria maternidade já informa a gente que essa pessoa declarou lá a intenção de entregar. Porque, só para ver se ela está naquele período pós-parto, se ela está, né, com algum psicologicamente abalada. Se ela está bem e ela ainda tem, depois dessa audiência, 10 dias para repensar, se for o caso, então ela tem ainda também essa chance. Mas o que a gente precisa dizer, eu acho importante, Arnaldo, é que aqui, principalmente nos lugares onde o machismo ainda impera, né, infelizmente a gente ainda tem muitas pessoas, aqui eu preciso dizer isso. Os homens que não assumem a sua paternidade, né? Muitas vezes a gente sabe, a mãe é que carrega na barriga os 9 meses, a mãe é que vai parir, e a mãe é que vai amamentar, e a mãe é que vai criar. E o pai não dá as caras. Desaparece. Muitas vezes desaparece. E muitas vezes até registra, mas só fica nisso, não fica na vida. Não cuida, não ajuda, não contribui. Se contribuir, é obrigado pela vara de família. Falsifica os seus ganhos. Né? Entendeu? Então, assim... E a mãe é que segura essa barra sempre. Então, da mãe tudo é cobrado. E desse pai ninguém cobra nada? Então, por que se essa mãe não pode ou não quer, foi um acidente de percurso, como a gente diz, e ela não quer, preferiu não abortar, preferiu ter a criança e entregar essa criança para adoção. É direito dela, é direito, está na lei. Verdade. Ninguém tem... de jeito nenhum o direito de discriminar essa mãe. Então, eu digo aqui, quero que todas as mães fiquem sabendo. Foi muito bom você ter feito essa ressalva. Né? Em todos os lugares que nos ouvem, por favor, passe essa informação adiante. Procure a vara da infância, diga a uma amiga, alguém que quer... É um problema comum a todas as classes. Quer dizer, não sei se é um problema, é um drama, raro, né? É um drama. Mas isso é todas raro as classes sociais, né, mais elevadas, é raro. Mas isso acontece acontecer, também. Mas também acontece. Que o caso dessa atriz é de uma classe mais elevada. Mas assim, existe mais e acontece mais, né, nas classes sociais em situação, né, as mães em situação de vulnerabilidade, que se sentem tão desamparadas.
tão desesperadas nesse momento, e aí para evitar que essa mãe, no desespero, jogue essa criança no lixo, como a gente já teve situações, entrega a qualquer pessoa de forma ou que venha irregular, maltratar essas crianças. ou que venha maltratar numa situação de desespero, que ela tenha essa tranquilidade, ela tenha essa possibilidade, esse direito de entregar essa criança sem nenhum com qualquer idade ou recém-nascido? Em qualquer idade, né? Isso acontece mais com recém-nascidos, né? Sim. Mas em qualquer idade, ela pode sim fazer essa entrega legal e aí a gente já coloca essa criança para adoção. A senhora, nós temos essa adoção que as pessoas passam por cursos e tal, vão para uma fila, para um cadastro nacional, estadual, né? Primeiro estadual, né? Depois, aliás, primeiro municipal. Primeiro você está no cadastro de Maceió, depois em seguida do estado, em seguida da região Nordeste, em seguida do Brasil. Além dessa possibilidade de adoção por esse caminho, existem outras formas de adoção? Por exemplo, no Natal as pessoas apadrinham. Não, veja só, a gente precisa ter essa clareza. Adoção legal, adoção pela legislação, é essa só. Só existe essa. Só existe essa. Você vai se inscrever no cadastro e eu preciso aqui dizer também que essa fila, que muitas vezes as pessoas demonizam essa fila, mas demora muito. O que demora muito é se você escolhe um bebê. Você só quer adotar uma pequenininha. Aí sim. Por quê? É que não uma gestação assim, dura quantos meses? 9. Mas gestação criteriosa pode durar um pouco mais. Pode durar mais. Mas assim, sabe, Arnaldo, a gente não tem... Adotar uma criança com mais de 5 anos é mais rápido? É mais rápido. Porque no nosso cadastro, de 0 a 5 anos, a gente tem alguns pretendentes. De 0 a 1 ano tem bastante, né? De 0 a 2 vai diminuindo e por aí vai. A partir de 5 já é raríssimo ter um ou outro casal ou pessoa que possa, que queira adotar. As entidades têm algumas crianças acima de 5 anos esperando a adoção? Sim, temos. Esperando a adoção, não só crianças de 5 anos. E aí eu posso lhe dizer quais são as dificuldades, se é que eu não já estou me antecipando. Não, tá não. Né? Porque a criança pequenininha, ela não demora no abrigo. No instante ela vai para a adoção, depois que a gente faz essa busca, que eu disse a você. Depois dessa busca ela já vai. Né? E a fila está lá esperando, então o primeiro da fila já está apto, né, pronto, porque é pela antiguidade, né, pelo tempo de habilitação, né, que se habilitou. Quando vem outra e por aí vai. Quando a gente pega uma criança maior, de 6, de 7 anos, faz uma busca no cadastro, aí vai até o fim do cadastro, às vezes, e não encontra. E quando encontra, às vezes a pessoa naquele momento não está podendo, teve algum problema, a gente dá uma suspendida naquele cadastro. Existe, né? Existe. Então, e a outra dificuldade é quando tem grupo de irmãos, que mesmo sendo menores, quando são 2 ou 3, já fica mais difícil. E adolescentes, né? Claro, adolescentes é bem difícil da gente conseguir adoção. Antes de eu fazer minha homenagem a você, ele já me disse lá que eu tenho 8 minutos. Nós já estamos conversando um tempinho aqui. Deixa eu... o que eu estou falando do nosso diretor de TV. Há casos, eu já perguntei isso a você outras vezes, que foi uma coisa que me chocou bastante, há casos de alguém entrar numa fila para adoção, aí a criança... Cresce que eu digo um pouquinho mais, né, de até 5 anos, já começa, como toda criança, ativa, imperativa, né? De quem adotou querer devolver? Não, adoção não há devolução em adoção. Olha, presta atenção, você que está querendo adotar. Quem adota, não devolve. Não pode, não há devolução. Veja só como é que... Ainda está arriscado a responder por crime, né? Não, é crime de abandono. É igual você que tem um filho biológico e abandona. Mesma coisa. Então, se você já adotou, se já saiu a sentença, se você já foi no cartório, o registro daquela criança foi cancelado, o registro original, e você já tem um registro novo com o seu nome como pai, acabou. É o pai para todos os efeitos, sem nenhuma menção no registro de que aquela criança foi adotada. Ela é filha como o filho biológico, se você tem. E quando se você por acaso abandonar, não se fala em devolução. Abandonou, acabou. Abandonou, é crime, abandono de incapaz. Agora, o que pode acontecer é que no período em que você está
fazendo essa preparação para a adoção, você recebe a criança, eu dou uma guarda provisória, eu e qualquer juiz que esteja trabalhando com isso, e faz uma guarda provisória. Artigo 133. Olha como ele está craque. Aí eu nem preciso dizer, até porque idosa não decora artigo, né? Aí eu dou normalmente um prazo de 90 ou de 120 dias para essa criança ficar sob guarda provisória dos adotantes para um estudo de caso. Aí sim, é um estudo que a minha equipe acompanha, psicóloga, assistente social e qualquer outro profissional que for necessário, para ver se adaptaram. Se há uma adaptação tanto dos adotantes para o adotado e vice-versa, principalmente, porque ele é prioridade absoluta. Se ele está adaptado àquele lá. Se ele não tiver, aí nesse caso pode. Né? Dizer, não está dando certo, a própria equipe verifica isso e diz, não está dando certo, é melhor essa criança, né, não voltar para a entidade para ir para outro casal. Pode acontecer. Olha, gente, o programa era para falar de adoção mesmo, tal, mas eu na verdade, estou querendo fazer uma homenagem como você também, você que está nos vendo em casa, você mulher, você homem também, para esta profissional do direito. Quem é Fátima Pirauá? Ai, meu Deus, Fátima Pirauá. É mãe? Uma mãe, avó, mãe de 3 filhos, avó de 7 netos, prestes a completar 71 anos. Né? Morava no interior, na cidade. De que cidade? De Porto Calvo. Meus pais sempre moraram lá. E eu precisei vir interna. Mãe de 3 filhos, 3 filhos e casada, avó de 7, casada com o amor da minha vida, que Ney é o Pirauá. Ney Pirauá. Quem dá mais trabalho? Olha, Ney, quem dá mais trabalho? Não se esconda aí, não. Quem dá mais trabalho? Quem dá mais trabalho? Como você quer dizer, os filhos ou o marido? Não, o marido não dá trabalho. O marido é o Zeca Pagodinho, né? 50 anos de casado completamos em janeiro. É um companheiro, né? Fizeram essa pergunta. Além de tudo, somos primos, viu? Olha, primos em primeiro grau. E os meninos não... Tranquilo, graças a Deus. Graças a Deus. E aí vim interna para o Colégio Sacramento aos 10 aninhos de idade para fazer o exame de admissão, porque o exame de admissão era obrigatório, você não entrava no curso ginasial. Só quem tem a minha idade, ou uns 60 por aí, é que sabe. Eu fiz o ginásio. Você fez? Fiz o primário. O primário era 6 anos. Esse exame de admissão era mesmo que ser um vestibular. Era terrível, terrível. Fiquei e os pais interna, prendiam a gente ali, meus pais. Aí fiz o ginasial, depois fiz o ginásio 4 anos, depois científico. Eu não fiz científico porque eu queria fazer letras. Fiz letras na UFAL. Já foi direto do ginásio direto para letras? Não, para o pedagógico. Porque você escolhia pedagógico ou científico. Eu fiz o científico. Então, como eu não ia querer nada nessa área, né, e nem gostava de física e química, queria escapar de física e química, aí fui fazer o pedagógico que só tinha biologia, não tinha física e química. Profissionalmente, quem é Fátima Pirauá? Agora eu sou juíza, né, de Antes direito. de ser juíza? Antes, aí fui professora de português e inglês em colégio estadual. Isso no interior também, lá em Porto Calvo. Depois resolvi fazer direito, aí já casada, já com filho morando lá ainda em Porto Calvo. Casamos, fomos morar lá, fomos comerciantes também. Ney com uma padaria e eu com uma livraria e gráfica. Olha só como eu já fiz várias... O ex-secretário de Educação já foi padeiro. Já foi padeiro, pois é. E aí voltamos, aí resolvemos estudar Direito, que ele também tinha feito História, também na UFAL, e era professor também lá. E quando resolvemos fazer Direito, vínhamos todos os dias. Você não tem ideia do sacrifício. Só a nossa força, a nossa garra e a nossa juventude que nos deu coragem para isso. Nós vínhamos de carro e algumas vezes vínhamos no ônibus dos estudantes, para estudar, e estudamos no SESMAC, fizemos direito lá, chegávamos em casa meia-noite, imagina, com filhos pequenos e com comércio e lecionando também. Depois resolvemos morar em Maceió, aí viemos para cá, eu advoguei muitos anos ainda, com uma colega, Vânia Lima, esposa de Carlito Lima. Carlito. Carlito. E depois resolvi fazer concurso para magistratura. Entrei na magistratura aos 42 anos. Como é ser mulher nessa atividade do direito? O Tribunal de Justiça hoje é predominantemente masculino, né? Só temos uma desembargadora? Só temos uma pena que a gente não tem, né, uma representatividade muito pequena. A desembargadora Elizabeth, uma querida. Doutora Elizabeth, um abraço para a senhora. Eu quero entrevistar a senhora, doutora Elizabeth. Traga ela aqui. Já tivemos 3, né? Tivemos uma época em que era Nelma,
né? Elizabeth e Catarina. Tivemos 3 mulheres e agora a nossa representatividade está muito baixa. Mas como é que ser mulher hoje no direito, na magistratura? A gente, né, não é a maioria, claro. A gente sofre algum tipo de discriminação, mas não é tanta. A gente tem, né, respeito. O dinheiro é o mesmo, o salário? Claro. Se não fosse, meu filho, aí, como a gente costuma dizer popularmente, o bicho ia pegar, porque a gente não ia admitir isso de jeito nenhum. Que é o maior absurdo, que na empresa privada ainda se permita isso, que a mulher ganhe menos que o homem. Porque no serviço público, que eu conheça, que eu saiba, não tem isso. Né? O que pode ter, né, um colega ser mais prestigiado, talvez, do que uma mulher, mas não no salário, absolutamente. Então, a gente tem um trabalho diferenciado, porque as mulheres, né, que os homens e você e todos, o colega que está aqui, que está trabalhando ali, e todos que nos ouvem, né, sem querer desmerecer, mas a gente tem, né, uma sensibilidade para alguns determinados, né, assuntos, alguma determinada matéria. Não quer dizer que o colega também não possa fazer a mesma coisa. Mas cada um tem suas características, não é? No lugar que a senhora ocupa hoje, já passaram o doutor Ney e outros tantos. O doutor Ney era na vara, ele também substituiu lá, mas da outra vara, do ato fracional. Desembargador Fábio, né? Desembargador Fábio. Mas eu acho que uma mulher a colega Aida, antes de mim. Uma mulher sente. A gente tem, né? Mais essa sensibilidade, até pelo exercício da maternidade, porque a gente carrega uma criança na barriga aos 9 meses, né? Sim. E vocês não. Então, assim, talvez tenha alguma especificidade na vara de família, na vara da infância, em algumas varas especificamente na defesa da mulher, né? na vara de violência doméstica. Eu acho que tem alguns lugares que eu acho que tudo na vida tem que ter perfil para fazer, não é, Arnaldo? Quando o assunto é mulher, principalmente nessa área da justiça, o que entristece a senhora? A violência? Ainda a perdurar essa violência. O feminicídio? O feminicídio, porque a gente divulga tanto, a gente atua tanto, aquela Casa da Mulher, né, que foi o desembargador Tutimés que instalou, né, hoje eu acho que ele ainda é o coordenador da mulher em situação de violência, da defesa da mulher em situação de violência, uma coordenadoria que existe no tribunal, eu até já integrei também. Se faz tanto, se divulga tanto, né? As delegadas estão bem preparadas, capacitadas, toda a rede, a Lei Maria da Penha, né, ajudou demais, tanto as policiais, né, hoje já sabem tratar as mulheres, porque antes, né, eu acho que você sabe, né, policiais despreparados, e o que foi que você fez para apanhar? Quando a mulher chegava na delegacia para denunciar, né? Como se a vítima fosse a culpada, né? Então, assim, a gente sabe que melhorou. Então, tudo isso, e esses homens ainda fazem isso, ainda se sentem donos das mulheres, porque você pode observar, Arnaldo, a maioria dos feminicídios o homem faz isso depois que a mulher opta em deixar aquela relação, sai daquela relação. E muitas vezes tem um outro companheiro. Então é como se ele se sentisse dono daquela mulher. É verdade. E ela não pudesse descartá-lo, porque o objeto não descarta o dono. Ele é que poderia descartá-la em qualquer momento que ele quisesse. O dono descartaria o objeto. Então, acha que é dono da mulher. Então, esse machismo Isso é uma coisa que entristece a senhora? Demais. O governo Paulo Dantas, nós temos aí, ele é o primeiro governo no país. Eu não estou fazendo propaganda nenhuma do governo, mas é uma realidade, né? Né? São 27 secretarias, 14 estão com mulheres. Mas a gente vê que na realidade política, a Câmara dos Vereadores, 4 ou 5 mulheres. Na Assembleia Legislativa, 4 ou 5 mulheres. Na maioria das câmaras, às vezes nenhuma. Falta mulher na política? Falta, acho que, consciência política. Tanto das mulheres que podem e que desejam ser candidatas, como dos partidos, de realmente efetivarem o direito, né, da cota, do que eles precisam cumprir, e não usar uma mulher na política, né, na candidatura, como se fosse uma pessoa só para constar, só para fazer constar que teve aquele número de mulheres. Nós conhecemos alguns casos no país, né, de que o cara, o líder político ali, bota a mulher para cumprir. Só para cumprir, como diz, cumprir tabela, né? Só para cumprir aquela cota. Que a vaga é dele, né? E também a gente pode acreditar isso também a nós mulheres. Né? E agora, claro, que a gente não vai votar numa mulher que não nos represente, porque infelizmente também tem mulher machista, né? Também tem mulher que foi moldada nesse patriarcado, nesse machismo,
terrível. E ela também tem atitudes, né, machistas. Então, não adianta. Uma mulher dessa não vai nos representar. Mas a gente também precisa ter esse olhar criterioso. Não estou dizendo que a gente não vai votar nos homens. Também sim, vota. Claro. Até porque tem muitos homens que cumprem merece muito esse bem voto, né? esse voto e cumprem muito bem, né, esse dever de igualdade. Né? O que a Constituição não é uma invenção nossa, não. É um direito constitucional. É isonomia. Nós temos que ser tratadas, né, iguais, isonomicamente, na medida das nossas desigualdades, né? Porque não existe isonomia se você trata igualmente os desiguais. Você tem que tratar desigualmente aqueles que são desiguais. Então, você trata igualmente os desiguais na medida das suas desigualdades. Isonomia é isso. Então, tem diferença, você tem que tratar respeitando as diferenças. Doutora juíza Fátima Pirauá, outro dia eu fiz um comentário político e disse o seguinte: alguns homens deveriam, não hoje, mas sempre, fazer uma avaliação de como é a relação deles com as companheiras, a namorada, a filha, pedir desculpas. E eu faço coro com aqueles que agradeçam, pessoas como a senhora, que nos ensinam a ser homens melhores, a ser pais melhores, a ser avós melhores. E dizer para a senhora assim, em nome de alguns da sociedade, muito grato, para a senhora entender a família, compreender que a família independe de gênero, como a senhora me observou há bem pouco tempo, e que todos esses seus atos, ele se resume numa só palavra, e que eu digo para a senhora que a senhora representa: o amor encarnado. Muito grato. Obrigada, muito obrigada. Muito grata a senhora por estar aqui com a gente. Honrada e feliz de estar mais uma vez aqui com você. E é uma homenagem do programa às mulheres, às pioneiras, às lutadoras, as que vêm do interior, as camponesas, as mulheres. Eu sou fã dessas mulheres guerreiras, viu? Que as guardiãs. Seu pedacinho de terra para plantar, para comer, para dar de comer e para preservar a natureza também, que elas fazem isso. O que nós precisamos entender de uma vez por todas é, primeiro, viva o Dia das Mulheres. E viva a semana, um mês, todos os dias. Todos os dias. Viva as mulheres. E viva as mulheres, as guardiãs da vida nesse planeta. Muito grato. Obrigada, Arnaldo. Deus abençoe você. Tchau.